Olá pessoal, eu me chamo Igor Soares Amorim, eu sou professor no Departamento de Biblioteconomia da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e estou aqui a convite da Biblioteca de Referência do NEAB, para a convite da professora Andréa Silva, falar sobre um livro que eu li recentemente. Bom, eu escolhi este livro, Um Grão de Trigo. Agradeço a oportunidade, agradeço a professora Andréa e a bolsista Ana Cláudia Lopes, que me fez o convite para que eu pudesse compartilhar essa fala com vocês. Bom, este livro é um livro que eu me identifiquei bastante, gostei muito, porque acredito que ele, de certo modo, toca em questões que são comuns à minha vida. Ele vai tratar um pouco do movimento de resistência, o movimento político de resistência do grupo que lutou pela independência do Quênia, e todo mundo que já participou de algum movimento político, de algum movimento social, já vivenciou alguma das questões trabalhadas ali no livro, nesse dia a dia. Além disso, a questão do Quênia ser uma colônia também aproxima a história de nós, do Brasil, porque também fomos colônias e ainda hoje lidamos com consequências disso. Sobre o autor, pessoal, antes de entrar no livro eu quero falar um pouco sobre o autor. Me desculpem a pronúncia, mas o autor ele é queniano, ele se chama Ngugi wa Thiong'o e ele nasceu em 1938 no Quênia, e escreve novelas, romances, peças de teatro, inclusive por uma publicação de uma peça de teatro, ele foi preso no próprio Quênia por questões políticas. Também já sofreu violência por questões políticas e por conta dessa situação ele foi exilado e hoje vive nos Estados Unidos. Além disso, ele é professor e pesquisador. Deu aula já em Yale e hoje atua na Universidade da Califórnia. Ele estuda, pesquisa questões da literatura e da linguística, trabalhando sobre uma perspectiva da decolonialidade. Além disso, ele sempre é um candidato forte a receber o Prêmio Nobel de Literatura. Já foi cogitado algumas vezes para isso. O livro, O Grão de Trigo, é o terceiro romance escrito pelo autor. Ele publicou esse livro em 1967, 4 anos após a independência do Quênia. Porém, o livro foi traduzido para o português no Brasil apenas recentemente. Esse livro aqui é de 2015, segundo consta, e ano em que ele veio para Flip, em Paraty, divulgar um pouco da sua obra. O livro foi um grande sucesso e trata especificamente de um grupo que lutou pela independência do Quênia. Podemos separar 3 momentos do livro que aparecem não sequencialmente, misturados ali esses períodos. Um passado que representa esse grupo de resistência, esse movimento de libertação. Um presente que trata especificamente do momento da independência do Quênia. E ainda um futuro, que é retratado sempre sob muita incerteza. Ainda sobre o título do livro, pessoal, Um Grão de Trigo faz referência a uma fala de Jesus Cristo, presente em algumas passagens da Bíblia, mas sobretudo no livro de João. Quando Jesus diz aos seus apóstolos que um grão de trigo que cai na terra
e não morre, não frutifica. É necessário o grão de trigo morrer para gerar frutos. É uma metáfora sobre a abdicação da vida terrena por um bem maior. É também uma metáfora sobre a ressurreição que estava por vir naquele momento. E é engraçado, engraçado não, mas curioso, essa escolha de título cirurgicamente, porque os movimentos que buscam, que se articulam, se organizam na busca por um mundo melhor, trabalham com isso. Na verdade, esse é um pouco o significado de quem se dedica a trazer, a criar ou a gerar um mundo melhor. Normalmente, é necessário um pouco de crenças em utopias para transformar o mundo, né? Então isso é representado no título do livro e também na história desse movimento, que é retratado no livro. O livro, por isso, tem um teor político. E embora as suas personagens não existam na realidade, nunca existiram, o enredo retrata algo real, situações reais. Por isso o livro ele é fortemente político. Não é de se surpreender, dado que o autor trabalha com a questão da decolonialidade. O autor ele sempre preza, em suas pesquisas acadêmicas, por reforçar a importância da identidade pela linguagem, da memória pela linguagem. Por isso o livro ele é muito precioso na forma como ele é escrito. Bom, sobre a trama do livro. O livro ele não tem um personagem de grande destaque, embora o foco esteja sobre Mugo. Mugo é um herói. No presente, no momento presente, ele é tratado como um herói, porque em seu passado ele participou do movimento de resistência, o movimento Terra e Liberdade, chamado pelos britânicos, pelos colonizadores, de Mau Mau, uma forma depreciativa de se referir ao grupo. Bom, o Mugo ele é considerado pelas pessoas da comunidade como um herói por ter participado dessa resistência. Porém, ele não aceita essa alcunha de herói. Ele é recluso, ele é solitário, ele não gosta de conversa, ele gosta de ficar sozinho. Algo incomoda o Mugo, a gente ainda não sabe o que. Mas sabemos que esse movimento, como aconteceu de fato, né, ele foi massacrado pelos britânicos. Então é natural, parece natural, no primeiro ponto de vista, que Mugo sinta-se incomodado com essa relação que estabelecem entre ele e o movimento de resistência. O movimento teve um grande líder, que se tornou um mártir da resistência, o Kihika. Kihika morreu, foi enforcado pelos britânicos depois de ter sido torturado, morreu por uma traição. O líder ele foi traído pelos próprios colegas que estavam ao lado dele no movimento. A história, então, traz essa questão da traição como um dos motes. Como eu disse, a história está separada entre passado, presente e futuro. No presente, no momento da libertação, aqueles que no passado participaram do movimento de resistência pretendem se vingar, pretendem vingar a morte de Kihika. E com isso, eles esperam encontrar o traidor e enforcá-lo. As suspeitas de quem seja traidor rondam várias pessoas, mas sobretudo Karanja, porque ele tem um caráter bastante dúbio e sempre atuou, trabalhou com mais facilidade ao lado dos brancos, ao lado dos ingleses. Então a história toda ela é repleta de segredos, segredos na trama, segredos dos personagens. E a história também ela é interpelada por relações presentes naquela comunidade, como alguns personagens
Algumas personagens se relacionavam com os ingleses, como se relacionavam internamente na comunidade nos trabalhos diários. E por isso, esse mistério, esse segredo conduz toda a história com uma certa leveza. É um livro, por isso, bem agradável. Trata das personagens sempre fracas, com fracas no sentido de fraquezas humanas, movidas passionalmente, sempre atreladas a ideais e ao mesmo tempo traindo esse próprio ideal. O acaso se impõe nas relações, se impõe nos planos daqueles que resistem, mas também ao plano daqueles que colonizam. Além disso, o autor trabalha muito a questão do coletivo e o individual, que fica muito explícito na figura do Mugo. Ele é um herói individual ou ele na verdade, apenas uma parte do heroísmo coletivo de toda aquela comunidade, de todo aquele movimento? Essa relação entre individual e coletivo, ela é expressa também na linguagem do livro. O livro, ora traz falas dos personagens, ora traz um discurso em terceira pessoa, e a fala das personagens e o discurso em terceira pessoa mistura-se, formando um conjunto, mostrando que o todo é maior que a parte. Esse, inclusive, acho que é um dos grandes méritos deste livro. Com isso, nesse ensejo, o autor mostra que a colonização ela não se dá apenas na terra, mas também na mente. Há uma colonização mental que existente no Quênia. E a colonização da terra, a independência do Quênia não necessitava ser apenas com relação à terra. Isso é trazido pelo livro, é trabalhado pelo livro e nos faz questionar o que é de fato essa libertação. O que é de fato o fruto que o trigo pode dar. E propõe, a partir disso, uma reflexão que extrapola a colonização entendida como foi até parte aí do século XX. Há, de fato, ainda uma outra colonização que necessita ser rompida. É uma colonização que tem relação com o capitalismo, com a nossa forma de consumo e de produção, que atropela as tradições e as culturas locais em favor ou em nome do comércio, do mercado e da neutralização para a ampliação do lucro. Então, de fato, essa discussão ela é toda ainda muito pertinente. O livro ele é bastante atual, sobretudo para nós brasileiros que temos um presidente que bate continência para a bandeira norte-americana. Por conta de tudo isso, acredito que é uma leitura indispensável, por se tratar de um autor, de um intelectual que traz uma perspectiva não ocidental e que permite uma reflexão para além da nossa cultura, que oxigena as nossas possibilidades de crítica. É isso. Espero que tenham gostado. Fica aqui meu agradecimento a todos que assistiram e também ao NEAB pelo convite na Biblioteca de Referência. Muito obrigado e até a próxima.